hipocrisia. É pecado. É falsidade, é dissimulação. Hipocrisia é fingir ser uma pessoa que eu não sou. Ou o pecado, por exemplo, de exigir dos outros aquilo que eu não pratico. É quando fingimos possuir qualidades, ideias ou sentimentos que na realidade não temos. E eu pergunto se você faz uma análise da hipocrisia antes de entrar no confessionário. Chama a atenção que faz parte do sacramento da confissão o exame de consciência. Hoje tem muito fiel que faz muito mal o exame de consciência. Fala só 2, 3 pecados ali, os principais, e o resto fica. E é esse resto que fica, que vai corroendo a alma, e que vai fazendo a pessoa ficar sempre naqueles mesmos pecados, ou até pecar mais. Por quê? Porque eu não faço uma varredura moral na minha vida. E muitas vezes sequer sei o que é certo ou o que é errado. Sou mal catequizado, sou minimalista. Então, quem estiver buscando a santidade tem que ser detalhista na confissão. Não é contar a história do pecado, senão detalhista no exame de consciência. Hosana, o filho de Davi, se contrapõe, dali a pouco a crucifica-o, soltem Barrabás, não temos outro rei que não César. E aí eu pergunto, cadê as testemunhas dos milagres? Ninguém apareceu para defender Jesus? E aqui aparece também a figura do covarde. O povo aclamou Jesus e depois o crucificou. Nesse povo havia hipócritas e covardes. Igual ao povo de Deus hoje, no nosso meio tem hipócritas e covardes. Estão no meio dos santos, porque afinal o joio e o trigo vão crescer juntos. Vou dar alguns exemplos. O católico que se omite gravemente quando defendem o aborto, porque não quer polemizar, porque quer estar bonito na fita, porque a fulana que está com a palavra é uma pessoa que gosta de embate. Então a fulana que está ali promovendo o pecado passa por cima de você, que sabe o que é certo e o que é errado. Por causa de quê? Da sua covardia. Do seu respeito humano. Respeito humano acontece quando nós nos omitimos de dizer a verdade, de corrigir um erro. Por causa disso, porque queremos estar bem com os homens. E eu pergunto, isso está fazendo parte também da sua confissão? É o caso do católico que vota em partidos ou candidatos que defendem aborto, ideologia de gênero, liberação de drogas. Separam as coisas. Fé é uma coisa. Direitos humanos é outra coisa, não. Direitos humanos brotam da fé. É a fé quem fala realmente de direitos e deveres humanos. Porque existem os deveres também. E quanta gente, por causa de ideologias, não se acovarda, não se perverte, não se convence, porque no fundo já está moralmente pervertido. Essa é a verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu estava num restaurante e apareceu um rapaz panfletando uma peça intitulada Nunca Fui Santa. Qual não foi o meu espanto ao ver, no folheto, um homem travestido, com um espartilho meia taça, um véu de freira, um cibório católico, uma âmbula, como queiram,
e preservativos. Entregou para a pessoa errada na hora errada. Com todo respeito à pessoa que estava ali panfletando, que podia ser que não tivesse nada a ver com aquela blasfêmia, com aquele grave pecado, eu falei, você tem informação de quem está promovendo a peça? A pessoa não sabia, estava só panfletando. E por isso, cuidado, porque tem gente que nessa hora já sai, que absurdo, que blasfêmia. Sejamos prudentes também na hora da correção. Caridosos. Prudentes e caridosos, mas jamais covardes, jamais omissos. E aí foi atrás de saber quem eram os patrocinadores. E comecei uma campanha na internet, naquela época não havia WhatsApp, para que os católicos boicotassem as empresas. E aí, de repente, uma empresa liga para mim e fala, padre, por favor, já retiramos o nosso apoio. Só me desculpe, mas o pessoal lá do marketing vacilou, mas o senhor, por favor, reverta aí essa campanha. E na mesma hora, eu fiz questão de dizer que a Bellini Pães e Gastronomia tinha se retratado e retirado o seu apoio. E acionei um advogado católico para que processasse aquele ator, aquela equipe. Vocês não têm noção dos horrores dessa peça. Eu pedi para católicos irem lá assistir para a gente ter como processar. E foram. E tinha uma senhora, que eu considero a minha madrinha de vocação, muito colaborou para que eu hoje fosse padre, que ia para a porta, enquanto não conseguíamos um resultado junto à justiça, ia para a porta para desencorajar quem fosse católico ali, para não assistirem àquela peça. Ela ia com o terço na mão, como ela fez também com o filme pagão, Código da Vinci. Nós, católicos, não podemos apoiar nenhum tipo de peça, de filme, de música, nada que blasfeme contra a nossa fé. Pelo contrário, nós temos que ir atrás dos nossos direitos, porque o respeito à religião é direito garantido na Constituição. Mas muitos católicos são mornos, muitos são covardes e hipócritas. E assim a nossa fé vai sendo vilipendiada. E assim Jesus Cristo é pisoteado e ultrajado por causa da covardia do povo de Deus. Vergonha. Nós temos que nos mexer, sempre com respeito e caridade, mas não podemos permitir esses abusos que nós vemos. Uma escola de samba, uma vez, num determinado ano, mostra Jesus sendo puxado pelos cabelos pelo diabo. Que tal? Tudo em nome da arte. Vou dizer uma coisinha aqui para vocês. Preciso começar a ensinar como o diabo age, que as pessoas não sabem. Inclusive, esse ano vai ter uma aula da catequese só sobre o diabo e sua ação. Você sabia que o diabo falseia virtudes para fazer a gente cair em pecado? São tentações sutis e muito perigosas. Eu vou dar um exemplo do falseamento da virtude da humildade. Vamos pegar aí uma superiora de um convento, por exemplo, de freiras, que de repente vende o carro da comunidade, que é um patrimônio da comunidade, dizendo que não, nós não precisamos ostentar.
No fundo, a irmã desconhece a necessidade de um bem que possa ser queimado, vendido, no caso de um sinistro, por exemplo. E aí o que ela quer? Aparecer em cima da outra superiora, que era previdente, que comprou o veículo pensando nisso. E aí, vestida de irmã humildade, ela joga essa pérola. Na realidade, ela quer aparecer em cima da outra irmã. E aí a gente vê o diabo trabalhando o falseamento da humildade, porque a humildade é uma virtude que se esconde de si mesma. Se ela fosse realmente humilde e achasse que um convento não precisa ostentar com o veículo, ela teria vendido o veículo e ficado calada. Então vocês estão vendo como Satanás é astuto? Não pega uma freira dessa em pecados contra a castidade, em pecados maiores de desobediência. Então ele vai na alma da pessoa e procura ver qual é a brecha. Ah, essa aqui gosta de aparecer. E aí ele vem e apresenta uma virtude distorcida, para que a pessoa caia. Por isso é importante direção espiritual, aconselhamento, abrir a alma no confessionário, porque senão a gente não vai saber que está sendo enganado pelo diabo. Pois bem, da mesma maneira o diabo falseia pecados. Como assim? Ele vai trabalhar falseando a hipocrisia. Em que situação isso pode acontecer? Quando o demônio, por exemplo, vai dizer para você que você não pode condenar a mentira, corrigir um mentiroso, porque às vezes você mente para se safar de uma situação delicada. Então ele vai dizer, isso é hipocrisia. Vamos lá. É verdade que não é certo mentir, mas todos nós temos que condenar a mentira. Por quê? Porque nós temos o dever de pregar a verdade e denunciar o erro, o pecado. Agora, vamos lá. Eu sou hipócrita se eu condeno a mentira e acho que tudo bem mentir se houver alguma situação de saia justa em que eu precise mentir. Isso é hipocrisia. Agora, se eu minto porque escorrego, eu sou veementemente contra a mentira, luto contra a mentira, mas aqui e ali eu escorrego, lembrem-se, é obra de misericórdia, dar bom conselho e corrigir os que erram. E o diabo, quando chega e diz, olha, pare de corrigir os outros nesse pecado, porque você é freguês dele, você está sendo hipócrita. Sabe o que ele quer? Ele quer frear a correção fraterna. E assim a gente não se ajuda, não se corrige, vai todo mundo caindo cada vez mais no pecado. É tudo que ele quer. Porque todas as ações do diabo são no sentido do mal. Ele quer promover o mal e frear o bem. Quer que você que é catequista, deixe de ser catequista, porque, por exemplo, às vezes cai em pecado contra a castidade com a namorada. Então como é que você vai falar de castidade? E aí, o que fazer quando você for acometido por esse tipo de pensamento? Se esforçar maximamente para mudar de vida. Lutar contra o pecado. Agora, o que é que o povo de Deus faz? Insuflado pelo diabo, deixa de ser catequista. Então, o diabo apresenta essa atitude como virtuosa. Porque eu estou sendo coerente. Quando, na realidade, ser coerente enquanto cristão é o quê? Largar o pecado, lutar contra o pecado. Mas eu não posso desistir de fazer todo o bem que eu puder, enquanto eu puder,
onde eu puder, como eu puder, se eu puder. É assim que nós temos que agir. E aí eu quero alertar para péssimos costumes que têm se instalado no nosso meio, como, por exemplo, viajar na Semana Santa. Que horror! E o que dizer de fiéis que vão para micaretas? Tinha uma, eu não sei se existe ainda, lá em Caldas Novas, que acontecia na Semana Santa. Isso é o suprassumo da falta de noção, de paganismo. Onde tem a cabeça um católico, uma pessoa que se diga católica e faz um negócio desse? Então nós temos que nos ajudar mutuamente. Exortar, ensinar, sempre com caridade. Dom Henrique Soares da Costa, que é um bispo muito santo, que já faleceu na época do Covid, dizia: Jesus está morrendo por você e você na praia? Agora vamos lá, eu vou fazer aqui uma ressalva. Se você está viajando porque vai unir o útil ao agradável, afinal de contas é feriado, você tem família que mora longe, você está indo visitar a sua família, que em si é bom, e lá, onde quer que você esteja, pode até ser o litoral, um lugar de praia, você se compromete a participar da Semana Santa com tudo que tem direito, colocando a ênfase na Semana Santa, deixando para ir à praia no domingo de Páscoa, afinal de contas Jesus ressuscitou, vá à praia, coma camarão, tome sua caipirinha, sem se embriagar, não tem problema não. Agora, no domingo de Páscoa, mas tem gente que vai para viagem, vai para Paris. E aí, que tal? Tem gente que na sexta-feira da Paixão está lá na praia. Eu gosto de ficar aqui com Deus, meditando. Conversa fiada. Outro mau costume. Sexta-feira da Paixão. Olha aí o diabo de novo. É dia de jejum e abstinência. Aí o que a criatura faz? Não pode comer carne, é a festa do bacalhau, da lagosta, do camarão. Tem um banquete, uma verdadeira festa de babete na casa da pessoa. Está tudo errado. A ideia não é essa. Na Sexta-feira da Paixão, a ideia não é agradar o paladar, não, gente. Sabe qual é a ideia da Sexta-feira da Paixão? Vamos lá? E aí eu vou para o minimalismo. O povo de Deus, às vezes, é legalista. Em que sentido? Não, a igreja não manda ficar sem comer, não. É verdade. Já já eu vou falar as regras direitinho para vocês saberem, para entenderem. E por causa disso, a gente deixa de fazer aquilo que é mais perfeito. E é assim que o diabo sutilmente vai trabalhando na vida daquela pessoa que já cortou com o pecado mortal. Porque o diabo não quer que a pessoa suba de nível, considerando os 3 graus de humildade de Santo Inácio de Loyola. Eu não consigo chegar ao nível da indiferença, que é quando a minha vontade fica indiferente nas escolhas da vida. É quando eu chego a falar, tanto faz. Ele quer a gente amarrando o passo. Ele não quer ninguém santo. Então vamos lá. 4º mandamento da igreja. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Então o que é a abstinência de carne? No contexto do direito canônico, não há nenhuma referência ao termo carne vermelha. Que a gente vê circulando aí na internet, nas redes sociais, essa ideia. Errônea no senso comum. E às vezes até no âmbito eclesiástico. Por isso é importante entendermos que alimentos se enquadram no conceito jurídico de carne. Quais são esses alimentos? Então, aves, ou seja, frango, fazão, o que for, carne bovina, suína e de caça são considerados como carne. E deles devemos nos abster nos dias penitenciais estabelecidos pela igreja.
Já ovos, leite e seus derivados, peixes e frutos do mar não são considerados carne para fins de abstinência. Tal distinção ocorre por razões práticas, pois a igreja constatou ao longo da história que alguns alimentos são de fácil e rápida digestão, de modo que em pouco tempo a fome retorna. Assim, nos dias penitenciais, a igreja orienta que, em vez das carnes, que geram saciedade por longo período, os fiéis consumam esses alimentos de rápida digestão. E por quê? Porque assim haverá um grau de sacrifício. Qual é a ideia do sacrifício na quaresma? Do sacrifício da abstinência de carne às sextas-feiras? É trabalhar o espírito de sacrifício que o amor cristão requer. Por que tem um bando de adolescente frustrado, deprimido e se matando? Porque não tem capacidade de ouvir um não, porque não tem capacidade de se frustrar, não tem capacidade de fazer sacrifício, porque papai e mamãe fazem tudo, paparicam, super protegem, alejam os filhos. Os dias de abstinência de carne são a quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras do ano. Anotou? Todas as sextas-feiras do ano. No Brasil, por solicitação da Conferência Episcopal, a Santa Sé concedeu a possibilidade de que nas sextas-feiras do ano, não é da paixão, seja feita uma comutação, realizando-se, ao invés da abstinência de carne, uma penitência, oração ou obra de caridade a mais do que a pessoa está habituada. Eu vou dar um exemplo. Sexta-feira do ano, qualquer sexta-feira, vai ter lá o almoço ou o jantar de formatura da sua turma. E aí, você quer comer carne. Você pode comer carne se você trocar a abstinência de carne que é devida todas as sextas-feiras do ano por outra penitência. Então você fala para Deus, eu vou comer a carne, mas eu não vou comer sobremesa. Eu vou comer a carne, mas não vou tomar nenhuma bebida alcoólica, ou não vou tomar nenhuma bebida, vai ser com água. Está valendo. Eu vou comer a carne e eu vou rezar um terço além do terço que eu rezo todo dia, se você reza o terço todo dia. É isso, essa é a ideia. Então vejam aí, não é nada do outro mundo, não tira pedaço de ninguém, não. A obrigatoriedade da abstinência de carne aplica-se a todas as pessoas a partir dos 14 anos de idade. Olha a idade. Mas, obviamente, os pais devem instruir e educar seus filhos desde pequenos acerca desta prática. Estão dispensadas as pessoas que têm algum problema de saúde que impossibilite a realização de tal abstinência. Óbvio, a gente nunca vai propor na igreja nenhum tipo de prática que possa adoecer o fiel. E por falar em filhos, tem um casal da nossa comunidade de casais, Renato e Giovanni, que me impressionaram muito quanto à educação dos filhos, por exemplo, para a quaresma. Uma vez eles estavam aqui e eu fui oferecer um bombom. E aí os meninos disseram, não, a gente não pode. Estamos de quaresma de chocolate. Olha aí que bonitinho. Agora, por que disseram isso? Porque os pais educaram. E aí, pai, mãe, eu quero lhe pedir encarecidamente que você pare de alejar seu filho no que diz respeito às virtudes. Pelo contrário, tire o melhor deles. Lapide um herói, uma heroína no seu filho, na sua filha. Eu, inclusive, costumo dizer para essas crianças, você pode aceitar o bombom e guardar para comer no final da quaresma. Ou então, melhor ainda, que tal você aceitar o bombom e dar para alguém? Dá para um menino pobre. Você chega e dá para o porteiro, manda ele dar para o filhinho dele, olha aí. Então é assim que a gente ajuda as nossas crianças a crescerem. Olha, o Dr. Reuven Feuerstein, que é o fundador da Escola do Enriquecimento Instrumental, no campo da pedagogia e da psicologia, diz que
Uma criança com síndrome de Down pode desenvolver a inteligência, sabiam? Agora, o que a gente faz? Trata a criança com síndrome de Down como café com leite, né? Lembra das brincadeiras infantis? Café com leite é aquela criancinha que a regra do jogo não vai valer para ela porque ela é pequenininha, ela não entende. Tá? Não façam isso. Inclusive, a orientação moderna é que as crianças sejam colocadas junto com as outras, que essas outras sejam devidamente orientadas para acolher essa criança especial. Por quê? Porque senão ela não se desenvolve. Por causa de algo que Robert Rosenthal chama de efeito Pigmaleão. Você já ouviu falar disso? Vamos para a psicologia. O que é o efeito Pigmaleão? O fenômeno pelo qual a expectativa de uma pessoa pelo comportamento da outra pessoa chega a servir como uma profecia autorrealizável. Então, papai e mamãe, inclusive para filhos maiores, adolescentes, não é só para menininho e menininha pequena, não. Quando você diz, você não serve para nada, aí, você só faz besteira, você está aleijando seu filho e sua filha. Por quê? Porque assim eles vão criar essa identidade. Eu não sirvo para nada, eu não sei nada. Quando você faz as suas coisas pelo seu filho, você priva seu filho e sua filha de aprender, de ter iniciativa, de desenvolver algo chamado proatividade. Olha, quando meu irmão morou no Canadá, uma vez eu fui visitá-lo. E aí um dia ele saiu com minha cunhada e a filha, e eu fiquei sozinho com meu sobrinhozinho pequeno. E aí ele chegou de manhã e falou, tio, eu estou com fome. O senhor não vai fazer o café, não? Aí eu olhei para ele e falei, eu também estou com fome. Vamos fazer o café nós dois? Que tal? Aí ele ficou olhando assim para mim. Aí eu fui para a cozinha e comecei a dar instrução para ele. Felipe, você vai pegar a manteiga, o iogurte, você vai pegar o jogo americano, você que vai montar a mesa. Eu fui fazer aquilo que ele, sendo pequeno, não poderia fazer, fritar ovo, essas coisas. Mas tudo que ele podia fazer, eu botei ele para fazer. E para fazer mais do que eu, para ter esse senso de família e de comunidade. Depois eu fui olhar a cama dele não estava feita. Eu falei, Felipe, você não fez a sua cama? Aí ele falou, não. Eu falei, ué, mas você sabe que seu pai e sua mãe não tem ainda uma ajudante? Não tinha chegado ainda a ajudante, que ia vir do Brasil. Aí eu falei, não, vamos lá arrumar a cama. E aí eu me senti o Steven Spielberg, diretor de um filme de cinema. Porque eu não peguei no lençol para fazer nada. Eu ficava dirigindo de longe. Olha, puxa o lençol assim, puxa mais para lá, estica para cá, espicha para lá. Aí quando ele fazia errado, eu ia lá, fazia o certo, desfazia para ele fazer. No final até que ficou mais ou menos a cama. Mas aí, quando o pai chegou, a mãe, falei, olha só que bacana. E narrei o que ele fez, elogiei. Isso cria virtude e isso educa. Mas infelizmente não é o caminho que alguns pais seguem. Fica a dica. Bom, saibam vocês que existe uma janela espiritual que vai dos 3 aos 6 anos de idade. E por isso, desde pequenos, levem seus filhos para rezar. Toda vez que tem uma criança, quando eu estou rezando o terço, é curioso, os pais pulam a criança. Eu falo, não, coloca o terço na mão da criança. Ah, mas ele não sabe a oração inteira. Vamos até onde ele sabe. Ave Maria, cheia de graça. E aí a gente continua. O Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres e bendita Jesus. Vamos lá. Tudo bem que é uma dezena que vai se arrastar. São 10 minutos só nessa dezena. Mas são os sacrifícios do amor. A criança, palavra de ordem, não é inclusão? Vamos incluir as crianças. Em tudo. Na hora que você for levar roupa para o orfanato,
Primeiro, desde o momento de pegar a roupa, deixa a criança escolher. Fala, filho, ó, você viu aquele menino pobre no sinal? Você sabia que o Papai do Céu cuida deles também? Sabe como? Através da gente que tem mais. A gente precisa dividir o que a gente tem a mais. Então, vamos ali no seu armário, pegar as roupinhas, né, que já estão apertadas e tudo. Não é a roupinha que tá poída, né, que está rasgada, que você vai dar, não. Inclusive, fale isso para o seu filho, ó, essa roupa não pode, porque ela está rasgada, o que não serve para você, o que não serve para a gente, não serve para o pobre. Olha aí. E deixa a criança pegar. E leva ela no orfanato. E fala, olha, entrega para o Joãozinho, o nome dele é João. E fala, ó, Papai do Céu mandou para você de presente. Isso aí na janela espiritual vai criar virtude. Eu pego, às vezes, um bando de marmanjos que chega aqui chorando, padre, eu fiquei tanto tempo afastado da fé e tudo. Quando eu era pequena, minha avó rezava o texto comigo. Quando eu era pequeno, meu pai me levava para a igreja. A âncora para a volta é o que fazia quando eu era pequeno. Olha aí. Uma vez eu assisti uma cena maravilhosa. Uma menina dos seus 7 anos foi chamar o padrinho dela de batismo para rezar o texto. O padrinho preguiçoso disse, não, eu não posso rezar o texto, eu estou sem terço. Falou assim. Sabe o que essa menina falou para ele? Não precisa de terço não, tio. A gente reza na mão, ó. Eu vou te ensinar. Cada ossinho desse aqui... Ai! Por essa criatura não esperava. Achei ótimo. Eu olhei para ele e falei, toma. Aí ele foi, se sentiu humilhado. Aí no final ele falou, santa humilhação. Que coisa, que vergonha. Ele disse, que vergonha. E vejam aí o que é o coração de uma criança. E por isso aqui a gente investe na catequese do Bom Pastor. E hoje, coincidentemente, a gente tem aqui a Marina. Levanta a mão aí, Marina. Que carrega nas costas a catequese do Bom Pastor. Agradeço de coração, Marina. Porque quanto bem o seu sacrifício junto com quem mais? Está você, está a Silvia, quem mais? Carol, 3. Que estão fazendo esse trabalho. Quantos filhos você tem, Marina? 4 filhos. Mostra aí, são essas crianças que estão aí. Tem um pequeno de colo, não tem? Olha ali, olha o esposo ali. Sabe por que eu estou fazendo? Desculpa, Marina, eu não queria ferir a humildade de vocês, nem nada. Nada disso aqui foi combinado. O que eu quero mostrar é que é um casal que tem 4 filhos, que tem filho pequeno. Uma, inclusive, tem desafios pessoais, especial. E não usa o menino como desculpa para não fazer caridade, para não ajudar a igreja. Porque o que a gente mais escuta hoje é desculpa de menino, de estudo, de isso e daquilo. É só mimimi. Inação. Nós vivemos com a cuia na mão. Para quê? Se é um serviço que vai voltar para a comunidade. E eu não me espanto que poucos se atrevam a querer o sacerdócio. Que é uma luta. É suadeira. É difícil. Então nós temos que tomar consciência que nós somos o corpo, essa comunidade tem que fazer o milagre acontecer. Somos nós os responsáveis pelas melhores instalações, por oferecer a melhor liturgia para Jesus, por oferecer os melhores serviços para a comunidade. Quantas pessoas aqui não estão em 2, 3 pastorais? A realidade poderia ser outra, poderia estar em uma só, mas enquanto os outros estiverem deitados eternamente em berço esplêndido, alguns vão ter que ir para o sacrifício, e graças a Deus, eu conto com vocês, muito obrigado, todos que fazem esse sacrifício. Olha que coisa linda, essa fileira de coroinhas. Por trás deles tem um pai e tem uma mãe, que exorta, que traz. E graças a Deus eles estão aqui, porque senão estariam ouvindo funk com os coleguinhas por aí debaixo dos prédios. E depois o pai não sabe porque que o menino está se cortando, porque está fumando maconha cedo. Por quê? Porque faltou isso. Faltou trazer para a igreja, faltou exortar, educar, faltou ter trabalho, faltou ler mais Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis, do que Peter Pan, Capitão Gancho, bom, é tudo da mesma história. Mickey Mouse, a Cinderela, né? Pode ler, não tem problema não.
Mas leia muito mais a biografia dos santos, tem livrinhos para as crianças, Bíblia para as crianças. Ao invés de dar só Barbie, Falcon, dê uma imagenzinha de Santa Teresinha, tem umas imagens agora dos santos criancinha. Aí a criança vai perguntar quem é e você vai dizer. Agora o pai e a mãe que não querem ter trabalho, né? Fica difícil. Continuando nosso tema, o jejum eclesiástico obrigatório pela igreja vai dos 18 aos 59 anos de idade e deve ser observado na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa. Agora vamos lá, o que é isso? Consiste, eu estou falando da legislação, em se fazer uma refeição até a saciedade. Então nada de repetir porque está gostoso. Saciou, acabou. E normalmente essa refeição vai ser o almoço, que é a refeição que faz mais falta. E as outras duas refeições de forma bem empoderada, ou seja, comendo menos. Agora, moçada, vamos lá? O que é o melhor dos mundos? Pão e água o dia inteiro. Ah, mas a igreja permite? Não perguntei. Eu estou aqui propondo o que é melhor, o que é mais perfeito. Por quê? Qual é a ideia da penitência? Eu não dar gosto ao sentido do paladar. Eu não agradar a minha boca. Pão não tem gosto, água não tem gosto. Pode comer à vontade, você não vai ficar com a barriga vazia, não vai ter dor de cabeça, nem nada. E, quer que eu diga uma coisa que ainda é mais perfeita do que isso aí? A meu ver. Tá? Santo Inácio já considera um jejum perfeito quando é pão e água. A meu ver, inclusive eu quero a ajuda de alguém da comunidade, para eu ser o primeiro a fazer isso. Eu vou fazer questão de filmar. É comer, criatura, aquilo que você não gosta. É a desgraça do maxixe. Você cozinhar o maxixe com água e sal, e botar aquele trem na boca e engolir com gosto, sem reclamar. Ou o pequi. O que mais é da cozinha dos infernos aí? Fala para mim. Entendeu? Não, buchada de bode, não. Aí gente, aí mata o ser humano. A ideia não é essa. Buchada de bode, sarapaté, essas coisas. Entendeu? Então, olha só, o pão, para mim, eu estou falando sério. Giló, aí. Pronto. Então, comida lixo não é só McDonald's. Vamos lá. Então, gente, no meu caso, detesto maxixe. Então, para mim, passar a sexta-feira da paixão, se tiver, eu prefiro até não comer nada. E aí, olha só, é mais virtuoso, eu estou falando do reino encantado das penitências, é mais virtuoso você comer o maxixe do que deixar de comer. Não, deixar de comer para mim vai ser fácil, muito mais fácil que encarar o maxixe. Deu para entender? Então é por aí que vai, gente. Precisa comer alguma coisa? Escolhe um item só. Só chuchu, que é sem gosto. Chuchu é a salada. Tem que comer alguma coisa quente? Come lá o feijão, mas não coloca o alho, o bacon, a linguiça. Faz aquele feijão mais peba que puder, para não dizer que não comeu. É assim. É igual eu falo, a regra da oração qual é? Melhor rezar de joelhos do que de pé do que sentado, sentado do que deitado, deitado do que não rezar. São os graus de sacrifício. Pois bem, então, vou propor para vocês uma Semana Santa realmente santa. A Sexta-feira da Paixão, por exemplo, vai ser um dia de recolhimento. Aliás, isso aqui que eu estou falando é o padrão que a igreja propõe. Eu aprendi isso aqui com a igreja, isso não é invenção minha, não. Dia de recolhimento, sem música, sem TV, sem WhatsApp, sem videogame, sem Instagram, nada. Sem estudar para concurso. É um dia de oração, de meditação sobre o que Cristo fez por mim, o que eu tenho feito. O que eu posso fazer por Cristo nos exercícios espirituais? Santo Inácio de Loyola tem essa meditação. O que faço por Cristo, o que hei de fazer por Cristo. E a pergunta que não quer calar: você tem evoluído espiritualmente ou continua a mesma pessoa?
Pare e coloque no papel o que tem mudado em sua vida do ponto de vista espiritual. Você já fez isso? As pessoas são ótimas para fazer coaching, para fazer terapia e escambau, para cuidar da saúde. Agora, o espiritual sempre leva a pior. Então, compare isso. O que você tem melhorado no campo profissional? Ótimo, continue melhorando. Eu não estou dizendo que você tem que parar de se desenvolver profissionalmente para cuidar do espiritual de jeito nenhum, até porque nós, que buscamos a santidade, devemos procurar ser os melhores profissionais que nós pudermos. Não para captar aplauso, não por causa de grana, senão porque Cristo merece o melhor de nós, senão porque nós queremos que a sociedade sinta o perfume de Jesus por trás da nossa bondade, das nossas atitudes. Porque se a gente tem essa oportunidade de comparar como eu estou cuidando da saúde, do profissional, como eu estou cuidando do espiritual, a gente vai ver que muitas vezes Deus leva a pior. E aí eu pergunto, você está disponível para a igreja? O que você tem feito? Está colaborando em alguma pastoral? Aqui a gente está precisando de todas, de ajuda em todas. E quando você vai sair da zona de conforto? E o dízimo, como vai? Quando vai chegar aos 10%? Padre, mas na igreja não é obrigatório. Não é. A igreja não fala. O mandamento é pagar dízimos conforme o costume. Agora eu pergunto, se o evangélico paga 10%, vai lá na Bíblia e vê a palavra que aparece, é dízimo. Vai no dicionário e vê o que significa dízimo, 10ª parte. Se o evangélico faz, por que você não pode fazer? Só porque a igreja não obriga? Vou dizer uma coisinha para vocês. Dízimo de 10% é um passo de fé e generosidade. Eu pago 10% do que eu ganho para a Cúria. A Cúria pede 3% dos capelães. Eu pago 10% para poder ter o direito de falar isso aqui. Senão eu seria hipócrita. Seria o primeiro a ser hipócrita. Eu já tive a oportunidade, está ali o Coronel Gonçalves, que já viu o desconto do meu dízimo. E, por sinal, a gente teve um aumento agora e eu esqueci de atualizar Jesus. Mas vou fazer. Fica você, Gonçalves, responsável para perante a comunidade, você vai me cobrar e eu vou dar feedback para vocês aqui. Tá certo? Porque eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Pois bem, será que a gente vai ficar eternamente minimalista? E o dízimo não é de 10%, por quê? Porque eu sou apegado a dinheiro? Ou porque eu não confio na providência divina? Quem faz a experiência do dízimo sabe. Deus não se deixa vencer em generosidade. É uma decisão de cada um. E o que eu digo, e vou morrer dizendo, se o evangélico pode e paga, é porque ele é mais rico do que você, católico? Ou é porque ele talvez tenha mais fé e seja mais generoso? Porque ele também tem os filhos que você tem, né? Ele também tem as dívidas que você tem. E aí, dá uma chegadinha na Igreja Universal ali da 212, faça essa caridade. Vá lá, vai ver a qualidade das poltronas, vai ver os vitrais ar-condicionado. Entra naquele templo lá de Taguatinga, ou se for São Paulo, vai lá no Templo de Salomão. Aí vocês vão entender. Por que eu falo nisso? Porque eu vou começar aqui uma campanha de dízimo, tá? A gente na capelania está com dízimo muito baixo. Eu preciso da sua ajuda. Quem puder aumentar o dízimo, aumente. Estique a corda da caridade até não poder mais. Por quê? Porque tudo redunda. Gente, eu não preciso de 1 centavo. Eu tenho meu salário que é pago pelo governo, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Mas tudo mais aqui é a comunidade que provê. Da ajuda aos pobres, a material litúrgico, tudo. Corpo de Bombeiros paga o quê? O pessoal que trabalha aqui na capelania, porque são militares. Água, luz, nem o telefone, porque o nosso telefone é celular. Alguma coisa pouca de material de escritório, nós temos uma viatura, a gasolina da viatura e acabou. O resto, tudo, somos nós. Temos um projeto lindo do Parquinho de Maria, que foi doado por uma arquiteta generosa da comunidade. Vai sair em torno de R$15 mil. Eu espero que a partir do dízimo a gente tenha dinheiro. Vou dizer uma coisa para vocês, uma continha simples.
Se eu tiver entre os militares, a corporação é enorme. Se eu tiver aí, vamos lá, 200 pessoas dando R$100, R$20.000 a mais por mês, a gente vai fazer um estrago aqui. O custo do parquinho vai ser o quê? Uns 15 mil. 15, 17 foi o que calcularam. E a gente vai poder estar melhorando o tempo inteiro. Eu tenho um projeto de reforma dessa capela aqui, está todo pronto, doado para um arquiteta. Eu preciso de grana, eu preciso de ajuda. A gente vai fazer feijoada, mas muito mais, com o intuito da gente se conhecer. Porque quando tem os eventos aqui, eu, o Padre Alexandre, vamos de mesa em mesa, a gente conversa com todo mundo. É para isso. Não pode ter essa mentalidade do toma lá, dá cá. Isso é coisa da política. Na caridade, não. Então, eu me volto também para os aposentados. Tem aposentado esperando a morte chegar, se sentindo inútil, reclamando dentro de casa, ou só curtindo a vida. Curta a vida, mas ofereça-se para a casa de Deus. Lembre-se que quando você morrer, o que vai contar na hora de puxar o seu saldo espiritual serão os atos de fé e as boas obras. Então, eu me volto agora para marido e mulher. Vocês têm atendido os anseios uns dos outros? Ainda que com sacrifício? Eu me volto às crianças, aos jovens que estão aqui. Vocês têm obedecido pai e mãe dentro de casa? Vocês têm ajudado pai e mãe dentro de casa? Ou seus pais são seus empregados? Tão bonito aqui na comunidade, o Guilherme, que é especial, filho da Eliana, está ajudando no cantinho de Maria. Olha isso. Fez questão de vir aqui. Padre, coloca meu nome aí. Eu estou ajudando no cantinho de Maria. Olha que bonito. Ouviu, prestou atenção. Ele é especial. Ele veio fazer questão de dizer que já estava trabalhando lá. Olha que coisa linda. Você está procurando se instruir nas coisas de Deus, jovem? Ou só quer saber de balada? De beijar e de ficar, nem pensar. Porque católicos não ficam. Ficar não existe na nossa fé. Existe namoro, que deve apontar para noivado, que deve apontar para casamento. Não perca seu tempo com namoro fora de hora. Se expor ao pecado e perder tempo. Às vezes entrar num turbilhão emocional que tem levado alguns jovens o quê? Para as UTIs, porque tem que se matar porque a namorada foi-se embora com outro. Loucura. É essa falta de Deus que está fazendo tantas vítimas. Nós precisamos, então, aproveitar essa Semana Santa para cortar essas coisas da vida da gente. Subir a escada da santidade e não ficar só fugindo do pecado. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É o mandamento da santidade, sede santos como vosso Pai nos céus é santo. Então, meus irmãos, eu termino com um texto que se intitula: Deus não vai perguntar que tipo de carro você costumava dirigir, senão quantas pessoas que necessitavam de ajuda que você transportou. Deus não vai perguntar qual o tamanho da sua casa, mas vai perguntar quantas pessoas você abrigou nela. Deus não vai fazer perguntas sobre as roupas do seu armário, mas vai sim perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar o montante dos seus bens materiais, e sim em que medida eles ditaram a sua vida. Deus não vai perguntar qual foi o seu maior salário, senão que vai perguntar se você comprometeu o seu caráter para obtê-lo. Deus não vai perguntar quantas promoções você recebeu na sua carreira militar, mas vai perguntar de que forma você promoveu os outros. Não vai perguntar qual foi o título do cargo que você ocupava, mas vai perguntar se você desempenhou o seu trabalho com o melhor das suas habilidades. Deus não vai perguntar quantos amigos você teve, mas vai sim perguntar para quantas pessoas você foi amigo. Deus não vai perguntar o que você fez para proteger seus direitos. Vai perguntar o que você fez para garantir os direitos dos outros. Deus não vai perguntar em que bairro você morou, mas vai perguntar como você tratou os seus vizinhos. E eu me pergunto, que tipo de respostas teremos para dar? Isso é sério. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Vamos trabalhar os nossos valores espirituais nessa quaresma, e assim agradar o nosso Deus, que morreu por nós, para que nós possamos, no final desta vida,
ressuscitar com ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.